Eu vou passar a bola primeiro, Rodrigo, para o Marcelo. Eu acho que é legal ele dar boas-vindas aqui. A gente já falou bastante aqui no começo. Marcelo, passa a bola para você. Obrigado. Boa noite, Débora. Prazer estar aqui contigo. Eu vou fazer um pequeno acerto. A Débora não é ex-procuradora. Procurador é um cargo conquistado por concurso. Ela vai levar o resto da vida o cargo de procuradora. Ela é procuradora aposentada, porque já cumpriu e é ex-procuradora federal do direito do cidadão. Ali foi um cargo com mandato, escolhido pelos seus pares. Então, há um erro quando a gente fala assim, ex-procurador, ex-juiz. Ex-juiz é o Moro, que renunciou ao cargo. A Débora não renunciou, se aposentou porque cumpriu o seu período de trabalho e achou que lá dentro eu até discuti isso com ela poucos meses antes dela se aposentar. Disse, pô, vem cá, mas você não é importante você ficar aqui dentro atuando? Ela disse, não, lá fora eu vou atuar muito mais, e ela está aqui hoje porque ela já está atuando aqui fora. Então, para os ouvintes que não conhecem, a Débora, junto com 4 outros subprocuradores aposentados e um desembargador federal aposentado, ingressaram com uma petição junto ao Aras, reforçando outra petição anterior da sociedade civil, feita por 2 advogados, de que essa primeira petição já indicavam 5 artigos do Código Penal que o Bolsonaro tem atravessado, tem cometido os crimes no enfrentamento da pandemia. Então, os outros 6, os 5 subprocuradores com a Débora e o desembargador, endossaram esse pedido, mas acrescentaram um, que é o artigo 267 do Código Penal, que é causar epidemia. Eles acusam o Bolsonaro de disseminar a epidemia, o que é muito grave. E isso é um crime que pode dar pena de 10 anos, como houve até 15 anos. Como houve morte, pode duplicar 30 anos de cadeia. E eles querem que o Aras investigue e incrimine o Bolsonaro por isso. Aí a palavra está com ela, porque aí os desdobramentos a gente vai conversar aqui. Bom, muito boa noite, Marcelo, Daiane, Rodrigo, muito obrigada pelo convite. Quero também prestar minha homenagem ao padre Júlio Lancelotti, esse exemplo de coerência ao longo da vida, uma vida dedicada à população em situação de rua. Enfim, bom, esse pedido de responsabilização do Bolsonaro, ele decorre mais de fatos que foram posteriores a esse primeiro pedido, que é capitaneado pelo advogado Mauro Menezes. Essa é uma petição muito robusta, muito bem escrita, e vem mostrando, enfim, os inúmeros crimes, desde da exposição da população, da saúde da população a perigo, até crime de prevaricação, malversação de verbas públicas, como foi o caso do investimento na aquisição da cloroquina, e depois, enfim, a ausência de recursos para outras medidas, como foi em relação à questão indígena. Era uma petição muito boa. Ocorre que, depois dessa petição, foi produzido um estudo muito importante, que foi coordenado pela pesquisadora Deise Ventura. E esse estudo, ele mostra que, na verdade, não há incompetência do governo, incompetência do presidente da República no enfrentamento à pandemia. Há, sim, intencionalidade. Então, esse estudo mostra que, a cada vez que o Bolsonaro falava contra uma medida sanitária, uma providência sanitária, ele produzia um ato normativo que provocasse o retorno da população às atividades. O exemplo do retorno o que é considerado serviço essencial. Então, na hora que a academia é considerado serviço essencial, salão de beleza, enfim, ele foi ampliando, e cada vez expondo mais a população, até nós chegarmos à crise de Manaus, o aumento
do imposto de importação sobre os cilindros de oxigênio. Então, quando você pega um presidente da República que, no início da pandemia, viaja à Flórida, um local já de gravidade acentuada da pandemia, volta e, sem quarentena, sem uso de máscara, ele vai para o meio da população, num período que o Brasil tinha apenas 6 casos confirmados de infecção. Ele vai para o meio da população, pior, na véspera ele sabia que parte da sua equipe tinha sido infectada. Então, ele vai para a manifestação sabendo que ele pode ser um portador do vírus antes de fazer sequer a testagem. Então, há daí, desde do início da pandemia até os dias atuais, uma sequência de atos intencionais que nós, que subscrevemos essa última petição, acreditamos que permitam esse enquadramento nessa figura típica tão severa. Lembrando que quando o causador da epidemia provoca morte, o crime é considerado hediondo, né? Então, o crime hediondo, ele subtrai do autor uma série de possibilidades, né? Enfim. Doutora Débora, vocês então encaminharam, só para a gente esmiuçar um pouquinho, né? Para quem não conhece tanto o fato específico, vocês encaminharam esse pedido ao procurador Aras, pedindo que ele abra uma investigação pelo fato do Bolsonaro ter, qual é o termo que a gente pode usar, ter favorecido a pandemia, né? Tecnicamente, a senhora podia até explicar melhor. E o Augusto Aras respondeu, já houve alguma resposta do gabinete do procurador, porque ele mandou investigar o prefeito e o governador lá aliás, o Ministério Público, né, vai investigar o prefeito e o governador do Amazonas, mas não o presidente. Como é que está isso dentro do Ministério Público? Essas são as contradições, né? Então, logo houve a denúncia dos fatos envolvendo o estado do Amazonas, houve um aditamento, me parece, é um inquérito que já existia no STJ, responsabilizando o governador, isso por parte da Procuradoria-Geral da República. Quem atua contra governadores é também o PGR, né? Também é o PGR, ok. Também é o PGR. Ele pode delegar, mas é ele, né? Está previsto na Constituição. E, enfim, nós endereçamos ao Aras porque só ele pode propor uma denúncia contra o presidente da República por crime comum, como é o crime de epidemia. É verdade que depois, como ele disse, essa denúncia ela tem que ser submetida à Câmara dos Deputados, que vai dar autorização ou não para o prosseguimento da ação penal. Mas quem dá o pontapé inicial é o Procurador-Geral da República, né? E, portanto, ela foi endereçada para o Procurador-Geral da República na última sexta-feira. Né? Na segunda-feira, nós fomos surpreendidos com uma comunicação vinda da sala de atendimento ao cidadão, dizendo que o procedimento tinha sido sumariamente arquivado, né, porque o cidadão, a expressão é essa, o cidadão já entrou com um procedimento semelhante. E falava qual procedimento tinha sido, enfim, fazia uma referência ao final, né, do processo, número do processo no único, que é um sistema da PGR. E aí nós fomos procurar no sistema único o andamento desse processo, até para a gente poder peticionar nesse processo, fazer uma petição nesse processo, dizendo, tem um equívoco, não tem outro procedimento. E quando a gente vai andar pelo único, né, de fato diz que esse procedimento não está registrado. Então, nós fomos forçados a crer que, de fato, houve um arquivamento e a retirada do processo do sistema. Mais tarde, isso tudo foi informado na segunda-feira, né? E, enfim, na terça-feira nós nem é recurso, né? Porque não tem uma decisão, tem uma comunicação de um serviço de atendimento ao cidadão. Então, nós vamos mostrar nossa resignação contra isso cai na imprensa e vem uma nota dizendo, não, o processo ele segue normal, isso pode ter sido um erro do sistema, pode ter sido um erro de quem protocolou, e está nesse pé. Então, há uma dúvida aí, né, Daiane, se vai avançar. Bom, o Aras, a gente sabe qual é o perfil dele, né, Daiane? Pode imaginar qual é a boa vontade que ele tem para encaminhar um pedido desse tipo, né? Exatamente. Doutora, essa situação que se configura, né, diante dessa ação que vocês tentam empurrar ali, vamos chamar assim, vamos trabalhar, né? Essa é a sua função. De certo modo, foi isso que vocês colocaram dentro do que estabelece a Constituição e o papel
que deve ter o Ministério Público e o Procurador-Geral da República. Isso demonstra o grau de distanciamento que nós temos da Constituição. Eu me recordo de uma vez que o presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, esteve aqui, e ele disse que o Ulisses, lembrou uma citação do Ulisses, chamando o Ministério Público de um partido. A senhora considera, a senhora que pertenceu ao órgão, considera que se transformou neste partido, de fato, ou é uma disputa tão mais política do que jurídica hoje, o quadro que nós temos dentro do Ministério Público? Olha, Daiane, eu não sei te dizer em que momento o Ministério Público desandou, sabe? Mas o Ministério Público Federal, eu falo do meu espaço, que é o espaço que eu conheço, né? Mas, só pegando esse episódio dos crimes comuns, né? O principal papel do Ministério Público é a defesa da ordem democrática, está lá no artigo 127, né? Se há tantas denúncias de falência da ordem democrática, se há tantas denúncias, enfim, se todo mundo sabe, né, que o Bolsonaro esteve num evento na saída do Palácio do Planalto e diz que a garantia da democracia são as Forças Armadas, né? Então, o tempo todo essa investida contra os poderes, e o Ministério Público Federal nada faz, certamente ele está desorientado, ele está fora da sua missão constitucional. Eu não diria que isso é um partido, né? Eu estava ouvindo o final da conversa de vocês a respeito do Bolsonaro ocupar todos os espaços de poder, só sobrando agora o Supremo Tribunal Federal. E essa é uma característica desses líderes chamados populistas, né? E, como eles pretendem representar o povo, eles são os únicos legitimados a falar pelo povo. Então, eles procuram saturar o espaço político. E eles vão, de fato, tentar ocupar todas as instituições e espaços de poder, né? O que fez no Legislativo é um sinal de que isso ele vai fazer também em relação ao Judiciário, em relação às nomeações que virão. É um projeto muito bem definido. E ele está, assim, eu acho que todos somos os que achamos que Bolsonaro é um ignorante, nada sabe. Sabe e está fazendo direitinho. Bem, Marcelo, só antes de passar para você fazer a próxima, a Moema, nossa internauta, pergunta aqui, olha só o grau de confusão que esse tipo de atitude do Aras gera. Doutora Débora, por lei, o Procurador-Geral da República serve à presidência? Os procuradores dos municípios servem aos prefeitos? É a pergunta dela. Se a senhora quiser responder rapidamente, doutora. Essas designações, elas levam a essas confusões. Procurador do município tem obrigação de defender o prefeito, né? Procurador da República, o procurador de município não é membro do Ministério Público, é um cargo de governo, né? Procurador da República não, é uma instituição de Estado com absoluta independência funcional, autonomia financeira e orçamentária, exatamente para não ficar refém dos poderes de ocasião. Muito bem. Marcelo? Eu queria lembrar uma coisa aqui que talvez a Débora vai ser mais comedida do que eu, como sou mais abusado jornalista, posso falar, sobre a omissão do Aras. Ela talvez tenha menos aceleração nesse ponto. O Aras recebeu uma representação no dia 15 de janeiro, assinada por 345 representantes da sociedade civil. Estava lá Bia Bracha, do Itaú, estava lá Brécia Pereira, estava lá toda a comissão Arnes. E hoje essa representação, está na internet, tem 75 mil adesões. São os tais 5 crimes que eu falei que eles indicam que o Bolsonaro vem fazendo. O Aras não abriu uma investigação contra o ministro da Saúde quando houve a crise de Manaus. Ele preferiu jogar na culpa do prefeito e do governador. Aí mandou um pedido de explicações ao Ministério da Saúde com prazo de 15 a 20 dias. Ora, numa crise como essa, dá 15 dias para o Ministério da Saúde se explicar sobre a falta de oxigênio em Manaus? É omissão. Como a pressão foi muito grande, inclusive pública, depois daquela famosa nota dele, dizendo que o estado de emergência
era antessala do Estado de... Como é que é? Estado de Defesa. Estado de Defesa. Estado de Defesa. Depois da reclamação geral, que aquela nota deu, aí ele se viu obrigado a pedir para abrir um inquérito contra o ministro da Saúde. Então, a omissão do Aras é total. E ele não toca no papel do Bolsonaro. Isso é muito claro. Agora, ele tentou arquivar esse pedido dos subprocuradores. Só que está tendo resistência. O que vai acontecer, eu não sei. E aí eu pergunto a Débora, qual o próximo passo agora? O que pode acontecer diante desse pedido para o Bolsonaro responder por incentivar a pandemia? Na verdade, né, como o Marcelo lembrou, a omissão ela vem, não se inicia com o nosso pedido. Né? Esse pedido, como o Marcelo lembra, que conta hoje em dia com 70 mil, mais de 75 mil adesões, ele, até o momento, os advogados que subscrevem esse pedido não têm informação sobre o processo, porque o processo é sigiloso até para os advogados. É uma coisa assim, eles não conseguem informação no site da PGR. E não tem andamento. Né? A única informação que eles têm é que foi por uma assessoria jurídica criminal do Procurador-Geral da República e dali não saiu. Né? Eu quero lembrar que eu considero o papel do Aras deletério desde o início da pandemia. Né? Ele criou uma atribuição atípica numa Câmara de Coordenação e Revisão, a primeira Câmara, onde todas as subprocuradoras são aliadas a ele, chamando para essa Câmara toda a litigância a respeito da pandemia, ou seja, retirou de todos os procuradores na ponta atribuições, porque tudo deveria ser conduzido por essa Câmara, que atuaria junto com o governo, né, com o governo federal. Ela não iria contra o governo, ela iria procurar soluções negociadas com o governo. Isso inviabilizou muita atuação nas pontas, em todos os lugares do país. Né? Agora, enfim, diante dessa crise de Manaus, os procuradores da República conseguiram atuar, mas todos com muito medo, né? Com uma corregedoria atrás, ameaçando, dizendo que isso era uma falta funcional. Então, a instituição ela está, de certa forma, totalmente constrangida por essa cúpula, né, que protege não só o presidente, né, protege todo o seu governo. Tudo bem. Pessoal, eu não sei se vocês querem ficar um pouco mais, o Marcelo e Daiane, na questão da Procuradoria. Eu ia perguntar sobre a Lava Jato para a doutora Débora. Diga, Marcelo, você queria fazer mais alguma? À vontade. Você comanda, Rodrigo. Não, é que... Né, você comanda. Tá bom. Daiane, eu queria falar sobre esse negócio da pandemia. Vai lá. Porque a gente está num momento que a imprensa fica jogando sempre numa suposta polarização. Então, tudo que se aponta como um problema, uma atitude do governo que vai contra aquilo que deveria ser a postura de um governo neste momento de pandemia, que era induzir as ações públicas para conter a disseminação do vírus, a contaminação, a gente percebe o contrário, né? Então, há uma certa áurea por parte de alguns até veículos que colocam ali as falas do governo como contraditórias das ações que o governo está fazendo. Eu vi recentemente um apresentador de TV dizendo que o governo já tem as 300 mil vacinas compradas, e a gente sabe que isso efetivamente não acontece. Eu queria que a senhora falasse um pouco desses crimes que o Bolsonaro comete, né? Quando ele incentiva o uso de um medicamento que é ineficaz, comprovadamente ineficaz pela ciência, isso é um crime, de fato? Dá para contextualizar nessa ação? Quais são efetivamente aquilo que a gente consegue elencar como crime, doutora? Isso, por exemplo, é um crime que tem um capítulo do Código Penal dos crimes contra a saúde pública, né? E um dos crimes contra a saúde, e um dos crimes é esse, exposição de pessoas a risco de dano à saúde, né? Então, esse é um risco, porque os medicamentos, eles não só não têm eficácia comprovada contra a Covid, como eles têm efeitos colaterais severos, especialmente cardiovasculares. Então, ele está
induzindo a população a fazer uso, sem prescrição médica, de um produto perigoso, né? Perigoso. Então, isso é, de fato, um crime. Nessa peça produzida, que foi coordenada pelo advogado Mauro Menezes, tem um dado que ele colheu da imprensa que é muito impressionante. A gente tem doses de cloroquina pelos próximos 18 anos. Né? Mesmo a gente tendo uma grave crise de malária, né, onde há indicação, nós temos com sobra esse medicamento. Esse medicamento foi adquirido dos Estados Unidos com preço 3 vezes superior ao de mercado. Então, aí a gente vai somando crimes, vai somando ações de improbidade. Né? Então, e tem uma coisa, logo que surge a pandemia, o Brasil, porque ele está dentro da Organização Mundial de Saúde, né, ele baixa uma lei que, enfim, que vai decretar emergência sanitária e vai dizer quais as providências que devem ser adotadas. E a lei diz lá, num determinado momento, que as atuações governamentais serão guiadas por evidências científicas. Está na lei. Ninguém inventou isso. Está na lei. Logo na sequência, passados alguns meses, alguns dias da lei, né? Enfim, eu acho que passado um mês da lei, é demitido um ministro da Saúde porque o Bolsonaro não concorda com as providências sanitárias do ministro da Saúde. Supostamente a área de conhecimento que deveria coordenar enfim, as tentativas de vencer a pandemia. Né? Então, olha, assim, a gente pegando, eu acho que uma hora até familiares de vítimas vão poder denunciar o presidente por homicídio. Desculpa, estava com o microfone desligado. A Paula Eduarda Canhadas, a Daiane tinha até colocado aí na tela. Parabéns, doutora Débora Duprá, pela sua atitude, pelas suas posições. Marilena Queiroz, superchat também. Acabei de ver na Globo, chegaram 17 pacientes de Manaus, de acordo do Ministério da Saúde de Manaus, sem avisar o governo do Rio, no Hospital do Andaraí. Pode isso? Porque tem esse risco de trazer a nova cepa. É claro que a gente quer que as pessoas sejam atendidas, mas com todo o cuidado do mundo, né, doutora? Pois é. É isso, a gente nem sabe que providências estão sendo feitas para garantir que essa cepa, ela não, que é de facílima transmissão, rápida transmissão, ela não vai chegar aos locais de acolhida, né? Então, o problema é que nós estamos também num governo de transparência zero, né? Nós não temos nenhuma transparência, nenhum controle social a respeito dos atos do governo. Isso tudo torna a sociedade muito frágil, muito refém de todas as medidas, né? Porque nada é discutido e tudo precisa ser aceito, porque estamos vivendo uma crise, né? Exatamente. Até a carteira de vacinação do presidente foi colocada sob sigilo, algo assim, descabido. Gente, só antes da gente avançar aqui, eu queria dar uma notícia, acabou de sair aqui na BBC, o presidente Biden, Joe Biden, dos Estados Unidos, recebeu um dossiê da sua assessoria recomendando a suspensão imediata de todos os acordos dos Estados Unidos com o Brasil enquanto Bolsonaro for presidente da República. A BBC Brasil acabou de divulgar, eu vou até compartilhar aqui para as pessoas entenderem do que eu estou falando, a manchete aqui. Eu recebi da BBC, eu não sei se já está nos outros sites, né? Bolsonaro disse hoje que a política externa encontra-se em invejável patamar. Pois é, e olha o que diz o documento. A relação especialmente próxima entre Trump e Bolsonaro foi um fator central na legitimação de Bolsonaro e suas tendências autoritárias. Então, diz que não se deve importar madeira, soja e carne do Brasil, a menos que se possa confirmar que as importações não estão vinculadas a desmatamento e abusos dos direitos humanos. Portanto, o Biden tem nas mãos, isso por enquanto é um dossiê recomendando, ele não tomou a decisão, mas mostra o grau de isolamento em que o Brasil vai avançando com esse governo de Jair Bolsonaro e agora abraçadíssimo com o Centrão no Congresso Nacional. Marcelo, eu queria só trazer aqui para o debate, esse é um tema importante, eu só dei a notícia aqui, gente, daqui a pouco a gente vai entender os desdobramentos, não é nem para a gente, né, debater muito, que é algo que acabou de sair, mas eu queria perguntar para a senhora, que, como disse o Marcelo, é procuradora, né, uma vez procuradora, sempre procuradora, a sua opinião sobre esse episódio final aí da Lava Jato, né? O pessoal do Paraná extinguiu, a Lava Jato deixa de ser uma força-tarefa independente e passa a integrar o GAECO, que são aqueles grupos
de repressão ao crime organizado que em todo o Estado existem esses grupos. Então, qual a opinião da senhora sobre isso? A senhora acha que foi uma boa medida acabar com a Lava Jato formalmente? E o papel que a Lava Jato teve nos últimos anos no Brasil? Débora Duprat. Bom, eu acho que tinha que terminar mesmo, né? Eu peguei também o final do programa, me desculpe, bateu uma porta aqui. O final do programa falando que a força-tarefa ela é pensada para situações episódicas, ela não é para estar o tempo todo funcionando como um órgão paralelo. E eu enfim, escrevi sobre isso. A Lava Jato ela é um dos ingredientes desse caldo que vivemos na atualidade, né? Se você fizer uma análise de como se constrói uma personalidade como o Bolsonaro, né? Enfim, ele se constrói muito nessa perspectiva antissistêmica, e a Lava Jato foi fundamental com essa exposição midiática de muita gente, né? Dando essa aparência de que todos os espaços estão corrompidos, não há espaço livre de corrupção e que é preciso sair do Estado buscando uma projeção apolítica, né? Essa despolitização da sociedade, ela, em parte, é responsável por isso, essa noção de que tem que ser um outsider, ainda que Bolsonaro jamais tenha sido um outsider, né? Isso tudo a Lava Jato contribuiu muito, né? E contribuiu para o descrédito enfim, dessa possibilidade concreta de combate à corrupção, porque pensar que você pode combater corrupção lançando mão de medidas que afrontam os direitos fundamentais mais básicos, né? Enfim, é perder a noção do direito penal. É muito interessante fazer uma análise, né, do direito penal na Constituição, porque ele está todo no artigo 5º, ou seja, todo naquele capítulo de direitos e garantias fundamentais. Então, o direito penal, isso mostra que o direito penal, primeiro, ele é residual, né? E ele não se faz com prejuízo dos direitos e garantias fundamentais, né? Ele não pode, né? E a Lava Jato, para mim, o primeiro ato que me assustou, eu confesso a vocês, foi a condução coercitiva do Lula, porque é uma questão tão evidentemente de classe, tão ostensivamente de classe, porque é inconcebível imaginar nesse país a condução coercitiva do Fernando Henrique Cardoso, do Dória, do Aécio, de quem se pensar, né? E aquilo ali, enfim, foi o primeiro ato que me colocou de sobreaviso. E a partir daí foi só ladeira abaixo. Muito bem. Marcelo. Rodrigo, eu queria fazer um adendo aqui a tudo que foi falado. Eu presenciei como jornalista na década de 90, no Rio, a primeira força-tarefa que se criou no Ministério Público, a Débora deve lembrar disso, com a força-tarefa para combater crimes da Previdência Social. Era pelo Marcelo Freire, aqui no Rio de Janeiro, tá? E foi uma força-tarefa que funcionou dentro da lei e com excelentes resultados. Descobriu-se várias fraudes contra a Previdência. A questão da força-tarefa da Lava Jato tem, para mim, e aí eu pergunto isso a Débora, uma preliminar, que foi iniciativa de um até amigo meu, que eu respeito, que é o ministro Gilson Dipp, que no STJ e no Conselho Nacional de Justiça criou a figura do juiz de lavagem de dinheiro, da justiça especializada em lavagem de dinheiro. E em Curitiba nomeou o Moro. Então, tudo que era lavagem de dinheiro ia para esse juiz, vai para esses juízes, um em cada região. Eu acho que aí também é o grande problema de desgringolar tudo como desgringolou. Concorda, Débora? Eu não sei. Olha, eu tenho uma avaliação muito negativa, não foi só lavagem de dinheiro. Houve uma tendência da justiça de criar várias especializadas. Eu sou contra várias especializadas. Eu acho que um bom juiz, um bom procurador, ele precisa ter um conhecimento da totalidade. Se você trabalha direitos humanos e direito penal, você vai ter uma percepção diferente, né? Se você já trabalha com direito penal, a tendência é você virar um punitivista. Então, eu sou contra essas várias. Agora, eu não sei, honestamente, colocar uma relação de causa e efeito, porque o Moro não foi designado, né? As pessoas chegam a esses cargos por antiguidade, por
promoção, remoção. Eu não sei exatamente, eu não fiz essa análise, Marcelo, de saber se a criação da vara de lavagem de dinheiro ela tem essa característica. Para mim, elas são ruins, todas elas. São todas as varas especializadas. Eu acho que a especialização é um péssimo negócio. Agora, a Lava Jato ela é uma força-tarefa que adquiriu uma característica que nunca houve no Ministério Público Federal, que é essa autonomia. Ela tem orçamento, ela tem pessoal. Nós sempre trabalhamos muito precariamente as forças-tarefas. Elas sempre eram atos de voluntarismo. Eu trabalhei em várias. Nós tivemos a força-tarefa da questão indígena no Mato Grosso do Sul, também de caráter policial, mas forças-tarefas para demarcação de terras indígenas no interior do país, quando não havia procuradorias da República em cidades do interior, por exemplo, do Pará, né, Redenção, Macapá, Amapá, Redenção, Marabá, Eldorado dos Carajás, então muita coisa, mas era assim, de uma precariedade enorme. Isso é, de fato, enfim, um evento inédito, nunca tinha acontecido, né? Uma força-tarefa. E depois ela começou a inspirar outras, né? Então a gente vai ter alguma estrutura, mas todas elas, para todas as forças-tarefas criminais. A única exceção é talvez o caso sejam os casos de Mariana e Brumadinho, que aí, enfim, tem alguma pequenininha estrutura, muito pequena, mas teve alguma pequena estrutura. Rodrigo, deixa eu só acrescentar uma coisa que a Débora falou. A Força-Tarefa de Curitiba tem um local físico. Ela não funciona no prédio da Procuradoria, ela funciona num prédio em frente, num andar inteiro, que foi reservado, alugado, aí eu não sei qual foi a negociação feita, só para cuidar da Força-Tarefa Lava Jato de Curitiba. O que não acontece no Rio, o que não acontece nas outras forças-tarefas que funcionam dentro das salas dos seus procuradores. Em Curitiba, criaram um espaço físico no prédio de frente. Eu sei porque eu estive lá para entrevistar o procurador, o Januário Paludo, em 2015, até de 2015. Januário Paludo. Esse aí, Daiane, que apareceram mensagens ele achando o sítio de Atibaia muito brega. Como se o Januário Paludo fosse um exemplo de elegância. Mas tudo bem, não vou nem entrar nesse pormenor, não. E por isso que é do Lula, né? A subjetividade que eles estabeleceram. Doutora, a gente teve a revelação nos anos anteriores aí da Vaza Jato, e agora essa perícia que trouxe aí um conjunto de informações muito maiores. O conteúdo dessas conversas, pelo que se aponta, é muito maior do que o que foi revelado até pela Vaza Jato, pelo The Intercept. O juiz Sérgio Moro diz que as conversas, eles não reconhecem o conteúdo e que essas conversas são normais entre procuradores e juízes. Do que a senhora acompanhou, dentro do que foi revelado, a senhora considera essas mensagens normais? A senhora já conversou com juízes nesse tom, por mensagens, nesse nível? Algum juiz indicou prova? A gente sabe que não, mas eu queria confirmar com a senhora para a gente entender o parâmetro do que os procuradores pensam e que acham eticamente normal, porque em nenhum momento dessas conversas eles refletem sobre se aquilo era ético ou não. Não há nenhum... Eles acham normal, o Dallagnol pega as informações do Moro e vai fazendo. Isso é normal? Essa ética se perdeu entre os procuradores? Não, eu não quero que vocês generalizem, não. Eu tenho um encantamento pelo Ministério Público, nós temos que recuperar, eu acho, o espírito constitucional do Ministério Público. Agora, isso não é um comportamento ético padrão, não é de forma alguma. A relação que procuradoras e procuradores têm com juízas e juízes, é a relação que advogadas e advogados têm. Enfim, é aquela relação de você chegar, procurar convencer de alguma maneira, porque, enfim, você faz uma peça, procura ter nessa peça um efeito persuasório, né? É disso que se trata o direito, de você confrontar argumentos, enfim, querer que o seu argumento seja melhor, seja aceito pelo juiz, mas essa troca diária de comunicação, de providências, isso não, de jeito nenhum, isso não é, absolutamente pode ser tido como normal, natural, não é.
o quanto isso enfraquece do ponto de vista da relação que o povo tem com a justiça. Há um descrédito há algum tempo e a Lava Jato chegou nesse patamar para justamente buscar esse crédito. Só que busca nessa linha, né? Daiane, eu não sei te dizer se há uma total relação de causa e efeito entre a Lava Jato e o Ministério Público Federal, mas o fato é que o Ministério Público Federal, hoje em dia, é muito mal avaliado na população brasileira. Eu chegava a ter que me apresentar e falar, calma, eu sou Ministério Público Federal, mas calma, né? Então, isso, enfim, é uma coisa muito triste, porque a gente tem colegas extremamente atuantes, né? Colega que está na periferia, fazendo valer a voz da favela, tem colega no interior do país, com área indígena, com unidade de conservação, fazendo um trabalho belíssimo, e o Ministério Público Federal todo foi respingado por essa atuação da Lava Jato, né? Nós somos, hoje em dia, identificados com a oligarquia, com algo muito distante dos anseios da população, e é uma tristeza, porque eu entrei para esse Ministério Público promotor de direitos, que amplifica políticas públicas, e é lamentável a gente ver, enfim, o efeito devastador, né, dessas coisas na percepção da sociedade. Muito bem. Só para lembrar, assim, dar o meu testemunho, eu cobri Brumadinho, né, como jornalista, estive lá, e o papel do Ministério Público, tanto federal como estadual, aliás, Brumadinho e Mariana, porque quando teve Brumadinho, a gente foi ouvir os promotores e procuradores, e aí, como é que ficou o caso de Mariana, né, que já tinha sido anterior? E havia uma atuação realmente bastante firme, né, e é isso que a senhora explica. Um procurador que às vezes trabalha sozinho, com um assessor lá numa cidade do interior, e coloca pressão em cima de uma empresa que é gigantesca, como no caso da Vale do Rio Doce. Então, é um papel importante, né? Defendendo os direitos difusos, os direitos daquelas populações ali atingidas. Rodrigo, só para você ter uma ideia, tem procurador que pega barco, faz viagens 4 dias de barco para montar um atendimento previdenciário no município no interior do Amazonas, sabe? Então, é triste, assim, ver, sabe, que essas atuações tão bacanas, elas não são reveladas e nós ficamos com essa imagem de inimigo do povo. Também acho que não é tanto. O Marcelo, rapidinho, a gente tem aqui umas perguntas para a doutora, 2 superchats. Daiane, não sei se você está com... Eu perdi aqui, porque passa tão rápido. Você tem aí separado ou você não tinha separado também, Daiane? Não quero te... Opa, tá sem o áudio. Fala o nome daí, da Reginalíssima? Não, são outros 2 perguntando sobre punição. São os últimos 2 que tinham aparecido aí. Mas tudo bem. Se você não achar, a gente tenta fazer mais para o final. Eu ia perguntar para a doutora, ainda sobre a Lava Jato, se a senhora acha que, pelo que houve, né, dos colegas, dos operadores de direito e tal, se finalmente vai a julgamento a suspeição do Sérgio Moro, e se a senhora acha que ele deveria ser julgado suspeito, e se isso vale tanto para o caso do triplex do Guarujá, quanto para o caso de Atibaia, que teve uma outra juíza sentenciando, mas o Moro é que instruiu a ação, como a gente sabe, todo o começo ali foi feito pelo Moro. Então, qual a opinião da senhora sobre isso? Vai a julgamento e tem que ser suspeito? Não, eu não sei se quando vai a julgamento, eu não acompanho o caso, mas eu tenho certeza que ambas condenações têm que ser anuladas, porque o direito penal ele tem um cuidado muito especial com os réus, muito, porque não há nada pior do que uma sentença condenatória. Então, todos os direitos, o principal direito de um réu é ser julgado por um juiz livre de qualquer, enfim, interferência, livre de qualquer pré-convicção em relação à sua pessoa, né? As mensagens, as mensagens de tudo que a gente sabe, né? Elas comprometem completamente essa condenação. Vou dar um exemplo. Eu, ainda como Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, eu estive em Lisboa em 2018, 2019, que era uma reunião da CPLP, Comissão dos Países de Língua Portuguesa. E foi feito
um seminário, e estavam todos aqueles professores de Coimbra, de Lisboa. Eu sentei numa mesa e me falaram assim: Débora, nós não sabíamos que o Moro é corrupto. Aí eu confesso que eu escutei aquilo, eu falei, nossa, como a gente naturalizou esse dado, né? E eles falaram, um juiz que interfere no processo eleitoral, né? Porque ele promove decisões e torna públicos atos do processo, e ele vira o ministro da Justiça de quem ganha a eleição. Né? Em qualquer país do mundo, isso é corrupção, não tem outra palavra. Né? Isso é corrupção. É grave, é muito grave. E a gente aqui, de alguma maneira, naturaliza como se isso fosse uma coisa, enfim, de menor importância, virou ministro, depois saiu do ministério, foi advogar para um cara que litiga com a Vale, também cheio de suspeita a respeito de atuação em relação a populações locais. Enfim, é um desastre. Eu acredito que a gente está muito fora de ética, né? Eu acho que o nosso mundo ele ficou muito aético quando nós começamos a naturalizar todos esses processos. Rodrigo, eu vou fazer uma previsão aqui. Eu não sei se isso é bom, se isso vai ser ruim, o que vai acontecer. Mas não será, anota o que eu estou falando, não será apenas o processo do Lula, os processos do Lula, que serão questionados sobre a imparcialidade do Moro, que ele não teve imparcialidade. Todos os processos da Lava Jato de Curitiba deverão ter esta discussão levantada pelos seus advogados. Nenhum advogado vai perder essa chance de tentar reverter as condenações que seus clientes receberam depois de tudo isso que foi demonstrado. Porque não é só com relação ao Lula que esse comportamento foi tido. Esse comportamento foi generalizado. E é isso que está acontecendo. Para vocês terem ideia, eu falei isso no Bom Dia de terça-feira, o Sérgio Cabral, a defesa do Sérgio Cabral, já entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo para o compartilhamento dessas mensagens para eles analisarem, porque eles querem ver. Assim como o almirante Otton da Nuclebras entrou com esse pedido, assim como o Vacari entrou, e nesse do Vacari eu sei que o Lewandowski já recusou. Então, eu acho que o questionamento será geral, porque a questão não se resumiu a Lula. Pode ser. Daiane. Tem aqui, Rodrigo, o superchat do Luiz Eustáquio Perucci da Silva. Ele diz, doutora Débora, o amplo acervo de infrações, desvios e crimes observados ao longo da Lava Jato não justifica a suspensão do processo, exoneração e prisão? E aí eu vou endossar essa pergunta do Eustáquio com outro superchat aqui da Reginalíssima, que ela fala, depois dessas revelações todas, doutora Débora, como fica a situação do Deltan e os demais procuradores? Ela coloca aqui os filhos de Januário, né, que estão ali elencados nas conversas, depois do STF julgar a suspensão. Todo mundo acho que está querendo saber se haverá punição a esses procuradores. Pois é, isso quem tem que responder é o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Já teve mais de um caso lá e foi tudo relevado. A gente, enfim, a gente tem que entender que esse fenômeno, né, que tomou conta do país, induzido em parte pela Lava Jato, ele atravessa todos os espaços sociais. E ele está também no Judiciário, né? Ele está também no Ministério Público. Então, enfim, a ausência de punições decorre de uma percepção de que isso não é errado. Né? Por isso que eu acho que nós estamos muito fora do prumo. Né? No momento em que um Conselho Nacional do Ministério Público acha que não há nada de errado nisso, eu própria, confesso a vocês, eu não tenho redes sociais, acompanhei pouco a Lava Jato, só os casos que vieram à imprensa, então eu não sei de fatos concretos, mas eu me lembro que eu acho que a Associação Nacional de Procuradores da República passou um vídeo do Dallagnol e ele fala como se ele fosse um influenciador digital, sabe? Então ele vai falando com aqueles equipamentos e vai, sabe, estimulando a plateia. E eu falei, gente, o que é isso? Será que todo mundo acha que isso é
faz parte da nossa atribuição, né? Estar nas redes sociais clamando por punição, né? Por aplicação de pena. Isso não é midiático, não podia ser midiático, nunca. Está tudo errado. Desde o PowerPoint, depois daquelas palestras que ele fazia dentro de igrejas, né? Com uma coisa meio messiânica, um tom muito estranho, uma espécie de Felipe Neto, né? Pois sem o talento do Felipe Neto, felizmente, a comunicação. Daiane, eu queria saber se o Marcelo gostaria de fazer uma última pergunta para a doutora Débora. A gente já avançou bastante aqui no nosso tempo. Marcelo, quer dar uma última palavra aí? Não, eu deixo para os ouvintes, para a Daiane trazer as perguntas dos ouvintes, porque senão vão dizer que eu ocupo muito espaço, falo muito. Não, Marcelo, por favor. Mas você tem informação. Não, mas tudo bem. Eu só quero reconhecer o seguinte: o Ministério Público que eu conheci, que é desde a década de 90, com outro Ministério Público Federal. Eu acompanhei aqui no Rio de Janeiro grandes procuradores da República, fizeram grandes trabalhos embasados no poder que a Constituição lhe deu, e eles usaram esse poder para o bem-estar do país. Então, eu não gosto de generalizar, porque sei que dentro da instituição que eu acompanho desde 90, tem gente séria e trabalhando um trabalho importante. Muito bem, doutora Duprá, eu estou vendo que está ameaçando uma tempestade. Ainda bem. Tão difícil chover em Brasília que quando chove eu acho ótimo. Doutora, eu queria só fazer uma última colocação, queria uma análise da senhora. A gente está vivendo esse momento com um governo tão desgoverno da nossa história, com esses comportamentos tão fora da democracia. Muito se fala em desmonte, né? O próprio Bolsonaro se elegeu com a retórica de que ele veio para destruir, e a gente tem uma Constituição que a gente se baseia e espera que seja cumprida, mas ela é o principal alvo de ataque dessa extrema-direita que se ocupa do poder. Eu pergunto, a democracia é fragilizada? O sistema democrático está fragilizado no Brasil e no mundo? Como é que a senhora olha o sistema democrático? Quais são os ajustes que nós precisamos fazer para que o Estado democrático de direito realmente volte aos seus trilhos? Né? Daiane, há muito tempo a democracia ela não é pensada apenas como o processo eleitoral, né, que garante maiorias eventuais no parlamento. A democracia ela tem um caráter substantivo, ela significa também, e principalmente, né, a garantia de direitos e a proteção de minorias. A nossa Constituição ela é muito bacana nesse sentido, é uma Constituição que busca fazer uma recuperação, busca, enfim, se livrar desse passado violento, preconceituoso, desigual, né? E ela vai pensar como o Estado tem que funcionar. E o Estado pensado na Constituição é um Estado forte, é um Estado com capacidades que vão se expandindo, em que os servidores públicos são contratados por serviço público, em que, enfim, você tem participação social, porque a administração pública ela tem que conhecer a partir dos sujeitos implicados, a partir do sofrimento, da dor. Isso tudo, Bolsonaro acabou com isso. Né? Antes dele, houve as reformas, a emenda do teto de gastos, ela fere de morte o projeto constitucional, porque você não combate desigualdade sem investimento público, né? Ela corta o investimento público pelos próximos 20 anos, houve a reforma trabalhista, né? Mas Bolsonaro desmontou a administração pública, acabou com todos os espaços de conhecimento, acabou com participação social, acabou com todos os conselhos, acabou com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, praticamente, né? Tentou acabar na lei, não conseguiu, acabou com os espaços de memória e verdade. Enfim, nós temos, ao final desse governo, né, mesmo agora, se ele fosse interrompido agora, uma devastação. Ele, de fato, destruiu, veio para destruir e está destruindo a democracia, está destruindo os espaços que foram construídos desde o primeiro governo eleito, desde o Collor, espaços que foram construídos para enfrentar desigualdade, para desenvolver políticas públicas. Tudo terra arrasada. Terminamos com esse diagnóstico forte, mas necessário, da doutora Débora Duprá, procuradora, atuou no Ministério Público durante tantos e tantos anos, com posições aqui muito interessantes e reflexões também para nos ajudar a entender
esse momento, tanto da Lava Jato, como esse caso específico em que ela está atuando junto com outros colegas. O Marcelo Aula nos ajudou bastante aqui com isso. Marcelo, queria te agradecer bastante. Esse caso em que a doutora Débora Duprá pede, requisita, né, insta, né, como vocês dizem na área judicial, o procurador Aras a atuar contra o presidente. Não é para derrubar, assim, para cumprir o papel dele, né? Que o presidente cometeu uma série de omissões e ações terríveis durante a pandemia. Então,